No final de agosto, 2 conflitos armados entre fazendeiros e índios Guarani Kaiowá ocorreram no estado do Mato Grosso do Sul. Foram em 2 pontos diferentes, com 5 dias de intervalo entre eles, e que resultaram na morte de uma pessoa e muitos feridos. Esse é um problema motivado pela demarcação de terras indígenas, que se arrasta há anos e ilustra um problema nacional que também ocorre aqui em Alagoas. Comigo no estúdio está o antropólogo Jorge Vieira, bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. O senhor acabou de chegar de lá, na verdade, né? Como é que a gente pode descrever esse problema? Olha, primeiro, Luiz, para entender a questão indígena, tem que entender a problemática nacional que remete, inclusive, desde 1500, né? Quando os primeiros colonizadores, né, chegaram aqui e invadiram mesmo esses territórios que eram ocupados por mais de 1000 etnias indígenas, né? Antes do Brasil ser Brasil... Exato. Existiam, segundo, claro que a gente não tinha o IBGE para ter com tanta precisão, mas pelos estudos que temos das paróquias da época, da igreja, das missões, exatamente dá para identificar mais ou menos, que eram em torno de 1160 etnias que existiam aqui. Agora, o problema da invasão permanece até os dias atuais. Agora, o problema que você citou, objetivamente, do Mato Grosso do Sul, e de fato eu estou chegando de lá, inclusive fiz meu mestrado na pesquisa com o povo terena, no Pantanal, em Cachoeirinha, que fica o município de Miranda, que é a porta mesmo do Pantanal. Então, o problema de lá se agrava pelo seguinte, porque na época de Getúlio Vargas, ele criou colônias de colonização, né, vindo trazendo os gaúchos para o Mato Grosso do Sul, e aí expulsou os indígenas, na parte sul, os indígenas, os Guarani Kaiowá, né, que eram donos daquele território onde caçavam, pescavam e celebravam seus rituais e se reproduziam, tanto do ponto de vista físico e culturalmente, e o povo terena, que fica mais a oeste do estado do Mato Grosso do Sul também. E aí essas colônias e as grandes fazendas que entraram nas áreas indígenas, jogando. E aí tem uma diferença entre terena e Guarani. Por quê? No caso do terena, o terena fugiu da colonização. À medida que as colônias de Getúlio Vargas iam sendo implantadas, eles foram fugindo para a mata. Só que chegou um problema que a mata deixou de existir. Chegou a um ponto que não tinha mais para onde correr. Não tinha para onde correr. Então, hoje você encontra o povo Guarani Kaiowá, toda a fronteira ali com o Paraguai, totalmente, ou nas margens das BRs, ou em lugares extremamente difíceis, ou na periferia das grandes cidades. Por exemplo, Dourados, que é a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, tem uma grande aldeia indígena dentro da própria cidade. Mas essa colonização que o senhor falou, ela, na verdade, o governo distribuiu terra para os colonizadores sem respeitar as etnias que ali estavam, exatamente. E hoje o conflito está justamente, eles querem a terra de volta, por isso que há essas invasões de fazendas, por exemplo, que foi o que ocorreu nesse último fim de mês agora, né, dia 30, e teve no dia 3 de setembro também, mas que não é nenhuma novidade, na verdade, isso já vem ocorrendo. Eu convivi muito e tenho grande relação, convivi muito trabalhando com os Guarani Kaiowá, e o caso que você se refere exatamente fica na fronteira com o Paraguai, de Antônio João, onde os Guarani foram violentamente atacados. Na verdade, para entender essa questão também, temos que entender o que está previsto na própria Constituição Federal. Ou seja, o artigo 231 deixa muito claro, onde determina que cabe ao governo federal demarcar os territórios tradicionalmente ocupados pelos índios. Então, quer dizer, e ainda nas disposições transitórias, no artigo 67, a própria Constituição já determina um prazo. De quê? Está lá. A partir da promulgação da Constituição, que foi no dia 5 de outubro de 1988, né? Foi só aí que começou a se assegurar dos direitos. Os direitos, verdade, exatamente. Até então, exatamente. Tinha o Estatuto do Índio, que é uma lei ainda do regime militar, que determinava também a demarcação da terra, né? A Lei 6.001 de 1973, determinava também, que não foi cumprido pelo regime militar. A Constituição Federal também, né,
porque o artigo que eu me referi anteriormente, o artigo 67 das disposições transitórias, determina também um prazo de 5 anos após a promulgação. Isso significa o quê? Que desde 1993 as terras indígenas do Brasil já deveriam ter sido demarcadas. Está atrasado aí um bom tempo. Um bom tempo, né? Exatamente. Pois é, e no fim das contas a gente pode dizer então que esse é um problema que mistura aí lentidão da justiça e falta de interesse, omissão mesmo do executivo? Eu diria o seguinte, Luiz, exatamente, eu diria que o grande problema é falta de decisão política, porque a nossa legislação, né, tanto do ponto de vista da Constituição Federal como a legislação ordinária, né, como, por exemplo, o próprio decreto 1775 de 1996 do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que aí esse decreto ele é ambíguo, porque, ao mesmo tempo que ele regulamenta o processo de demarcação de terra no Brasil, ao mesmo tempo ele abre a possibilidade, é aí onde teve o problema, de contestações de fazendeiros invasores dessas terras indígenas. Então, o grande problema começou aí depois da Constituição Federal. A Constituição garantiu, o decreto regulamentou, de acordo com o entendimento da época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que abriu espaço para essa confusão. Não especificou, na verdade. Ele especifica do ponto de vista da tramitação do processo, Entendi. Mas ele abre a possibilidade de terceiros reivindicar interesses sobre os territórios indígenas. Aí parece que a situação ainda fica mais complicada, né? Teve uma PEC recentemente aprovada que agora tira a exclusividade do governo federal, do executivo, e passa a dividir esse poder com o Congresso, né? Isso aí dificulta mais ainda. Mais ainda, por quê? Exatamente, você toca na questão central do que está ocorrendo hoje no que diz respeito à demarcação da terra indígena. Por quê? Porque nós temos um Congresso, Luiz, extremamente conservadores, que há muito eu não acompanhava nesse nível que nós estamos observando, porque é um Congresso extremamente que tem uma concepção, a maioria dos parlamentares tem uma concepção de terceirização das políticas públicas, de interesse. Tem um grupo muito forte e olhe que chega mais ou menos na Câmara dos Deputados a cerca de 50% dos parlamentares, é muito forte a bancada, ou mais, né, ligada ao setor agropecuário e à bancada evangélica, que são contra esses deputados são contra as minorias, são, do ponto de vista da discussão, por exemplo, extremamente conservadora de gênero, a questão dos povos indígenas, da demarcação dos povos indígenas. E essa bancada, a ruralista, com a bancada evangélica, essas bancadas se uniram exatamente para aterrorizar e desconstruir ou desconstitucionalizar esses direitos garantidos na Constituição. Existe interesse econômico aí, né? Na própria bancada ruralista, o pessoal tem todo o interesse que essa situação não se resolva, por exemplo. Quando desloca, esse é o problema. Trata de dinheiro aí na situação. Exatamente. Quando você desloca o poder do Executivo, que já tinha toda a dificuldade, hoje você tem o poder Executivo, a proposta é deslocar o poder de demarcação de terra, como a própria Constituição, e é inconstitucional, isso, quando desloca, porque os povos indígenas são originários, são direitos que antecedem o Estado brasileiro, porque eles estavam aqui antes do Brasil, né? Uhum. Então, quando desloca para o Congresso Nacional, essa proposta do Parlamento é para que não haja efetivamente demarcação de terra, porque se já era difícil com o Executivo e abre a possibilidade para o Legislativo, e ainda tem o Judiciário, que nós temos um Judiciário, e eu estou vindo também de um congresso de antropologia, um congresso internacional de antropologia, que tinha estudiosos e debatedores de toda a América Latina. Aconteceu agora em Pirinópolis, né? Inclusive está encerrando hoje, né, esse congresso. Então, esse congresso, a gente viu que o problema não é somente no Brasil. Hoje está em nível da América Latina. E isso acontece aqui em Alagoas também. Recentemente a gente não tem casos de conflito armado aí, já teve, né? Mas existe esse problema aqui, vamos falar um pouquinho dele. Pois é, o problema de Alagoas nós temos, veja, nós temos, tem um marco. Eu acabo de lançar um livro também sobre isso, povos indígenas, e que trato diretamente a questão de Alagoas. Veja, em 1872, Luiz, o então presidente da província,
decretou a extinção dos aldeamentos indígenas. Na prática, decretou a invisibilidade das populações étnicas. Ora, o que acontece? Um século depois, na década do século passado, do século XX, essas populações reivindicam o seu reconhecimento. Ora, hoje nós temos 12, tínhamos no século XIX 20 populações indígenas, 20 povos, hoje nós temos 12 povos indígenas. Esses povos indígenas, efetivamente, todos estão ainda carecendo da demarcação dos seus territórios. Então você tem um problema gravíssimo, Palmeira dos Índios, que até hoje não se arrasta por muitas décadas. Chucuru-Cariri. Chucuru-Cariri. E tem povos, como é o caso de povos indígenas do sertão, né? 5 povos indígenas do sertão, que sequer o primeiro procedimento de demarcação de terra não ocorreu, que é o de identificação do território. Aliás, teria que ser constituído um GT, que é o grupo de trabalho, o grupo técnico, que é coordenado por um antropólogo, para fazer o estudo da área e efetivamente começar o processo de demarcação. A gente nota a falta de interesse, na verdade, né? Isso reflete na saúde do índio, na própria alocação dele, né? Da saúde, que tem um projeto agora, e aí vem do Executivo, do Governo Federal, de terceirizar a saúde indígena, vai contrário ao que determina a própria Constituição Federal, né, que é de responsabilidade do governo federal, e depois a questão da educação, que é gravíssima aqui no estado de Alagoas, Luiz, porque a educação indígena é de responsabilidade do Estado, e infelizmente nós temos aldeias indígenas, comunidades indígenas, que sequer têm o prédio da escola para dar. E se for discutir efetivamente o conteúdo, que é uma educação específica e diferenciada, aí a situação se torna muito mais grave. Em termos de tornar o direito constitucional de ser cidadão para o índio, acaba sendo meio complicado, né? Até impossível. Né? Extremamente, Luiz, complicado, porque eu sempre digo em sala de aula aos meus alunos que o grande problema nós teríamos que ter uma consciência de uma palavrinha mágica, cidadania, que é isso que falta na nossa sociedade. No fim das contas reflete nisso mesmo, exatamente, né, professor? Cidadania. Obrigado, então, pela sua presença aqui, por esse bate-papo. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Bom, o Pauta Especial fica por aqui. A gente se encontra amanhã, 11h30 da manhã. Lembrando que 7 da noite tem reprise. Até lá.